E olhei, eis que uma nuvem branca assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar até te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado até aqui. Pai, tu sabes as minhas condições, Senhor, são mínimas e totalmente, Pai, pequenas, mas o Senhor é aquele quem tem todo o poder e aquele quem está no controle das nossas vidas. Portanto, ó Senhor, faça ecoar a tua palavra em nossos corações nessa hora. O Senhor nos ajude, seja conosco e que venhamos cada vez mais nutrir dentro de nós a palavra que nos alimenta, a nossa alma, que nos traz esperança. Ajude o entendimento e que possamos, Senhor, estar nos alimentando dela, nos dê condições cada vez mais para estarmos, Senhor, ó Pai, aqui ministrando. Deus, tu sabes de todas as coisas. Tua palavra, ela é poderosa, tua palavra não volta vazia, tua palavra, ela é, Pai, o que nós precisamos. Nos ajude, ser conosco, em nome de Jesus, Senhor, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias ao nome do Senhor por esse momento e essa palavra que tem nos colocado nesta manhã. Aqui estamos, mais uma vez, né, debruçados sobre a palavra e que realmente nos traz esperança, né, em um mundo desesperançado. Você há de concordar comigo que o tempo está passando depressa, não é, irmãos? Muito rápido o tempo se passa. Exemplo disso é o final do ano que já chegou, né? Já chegou o final do ano, né? E passou tão depressa, é rápido, né, irmãos? Como foi rápido o final, né, o ano que passou e a gente ainda está com o gostinho, né, da ceia de Natal do ano passado nos nossos, né, nossa boca. E o final chegou de novo o ano. E realmente, irmãos, isso é sinal de que o tempo está passando depressa, né? O tempo está passando muito rápido, né? Está passando muito rápido. Isso é um fato, acho que ninguém consegue esconder e negar. Por exemplo, né, irmãos, esse fato que a rapidez que tem se passado os dias. Junto com a rapidez do tempo, nós temos contemplado muitas coisas, né, irmãos? Passamos por momentos difíceis, as crises que têm acontecido, crises econômicas, sanitárias, crises humanitárias, guerras intermináveis, né? Muitas coisas a gente já presenciou e vamos continuar presenciando. Fato que está acontecendo aí, né? Muitas coisas, eventos catastróficos, enfim, muitas coisas. Você mesmo tem contemplado, né, todos esses eventos acontecerem de uma forma rápida também. Junto com a rapidez dos dias, o tempo tem também essas crises que cada vez mais aumenta, né, nesse tempo ao qual nós vivemos e continuará acontecendo, né, irmãos? E talvez a gente às vezes se pergunte por que é que as coisas estão tão difíceis, né? Por que é que as coisas não melhoram? Por que as coisas estão dessa forma? Por que as coisas estão piorando e, pelo contrário, só cada vez mais pioram, né, com o decorrer do tempo, com o decorrer dos dias, né? Mas talvez a pergunta que talvez a gente em algum momento da nossa vida a gente fale e pense conosco mesmo, essas perguntas vêm na nossa mente e do porquê que as coisas não melhoram, do porquê que as coisas continuam como estão ou pioram, né, mais ainda com o decorrer do tempo, com o passar. Não há uma melhora, não há uma melhora, né, irmãos? E a gente não pode ser de maneira nenhuma irresponsáveis, nem muito menos leviano, como alguns são por aí, né, irmãos? E temos que colocar sempre a verdade nos nossos lábios, até porque a mentira é do diabo, né? O pai da mentira é o diabo. E nós não temos compromisso com a mentira, mas com a verdade. E nós precisamos cada dia mais fazer a menção da palavra, que é a verdade, que embora possa doer às vezes, é extremamente necessário para as nossas vidas, né? Faz com que a gente corrija a nossa rota, a gente fica no caminho certo. Só que parece que não se tem realmente tido o mesmo zelo com a verdade no nosso tempo a qual nós vivemos. Pelo contrário, há um zelo extremamente pela mentira, pelo engano, e para que as pessoas possam ficar presas
evidentemente, a esses que estão aí. Mas, irmãos, nós temos compromisso com a verdade, né? E assim nós vamos continuar, não é, irmãos? Porque o nosso compromisso tem que ser com a verdade. Doa quem doer. E a palavra é a verdade, não é, irmãos? Mas a gente precisa cada vez mais ter dentro dos nossos corações a palavra, que também a verdade nos traz a esperança. Nós que somos servos do Senhor, discípulos, nos colocamos dentro da posição de olharmos para dentro da Bíblia, encontrarmos esperança, né? E encontrar notícias boas que veio da palavra também, né, irmãos? Não só coisas que a gente tem visto aí fora, mas também a verdade nos traz esperança. A boa notícia e que a gente pode dar hoje para todos que estão aqui, os irmãos que estão nos ouvindo também pela internet, irmãos, e que você já sabe, é uma notícia, mas também é uma certeza de que, de fato, quem está em Jesus não teme nada, não é? Quem está em Jesus está seguro e guardado, não é, irmãos? Quem está em Jesus não tem o que temer, não é? Nós não temos o que temer, irmãos. Quem está em Jesus não tem o que temer, não se deixa, nem tampouco se abater por tudo que está acontecendo, não é, irmãos? E muito menos perde a esperança, não é? Muito menos perde a esperança. Quem está em Jesus não perde a esperança. Quem está em Jesus está seguro e guardado, não é, meus irmãos? Então, que você continue nutrindo dentro do seu coração essa certeza e essa boa notícia, né, que é a palavra tem nos dado e nos garantido. Mas o mundo vai continuar indo de mal a pior, né, irmãos? O mundo vai continuar assim. Não há uma perspectiva de melhor, embora alguns tenham nos seus lábios colocado isso. Não existe uma expectativa de melhoria para com o mundo, né? Não existe. Pela ótica da palavra, é o contrário, a tendência é um declínio, né? Um declínio muito grande e que assim vai indo, declínio. Não há perspectiva dessa senoide ela subir, não. A senoide ela vai continuar a descer, e esse gráfico você precisa ter na sua mente, que não há uma perspectiva de que a senoide vai subir, não, ela vai continuar decaindo e decaindo até que Jesus volte. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Mas a boa notícia precisa continuar dentro do nosso coração, queridos. E a gente precisa continuar a perseverar. A gente precisa continuar dando valor à palavra, dando valor àquilo que o Senhor tem nos colocado, perseverando sempre na doutrina da palavra, no nosso coração, continuar lutando dia após dia. É isso que nós devemos, irmãos, continuar nutrindo dentro do nosso coração. E a gente precisa continuar perseverando, lutando, irmãos, para que nós continuemos com o status de escolhidos, né? Até ontem nós estávamos na reflexão falando sobre isso, né? Essa questão de que a questão que estava ali, nós conversamos sobre João capítulo 15, e em determinado momento a gente falou sobre isso. E quem é escolhido, irmãos, a gente sabe que tem uma atenção especial do alto, né? E é escolhido tem uma atenção especial de Deus, né? E como assim? Porque, irmãos, Deus, ele, na sua onisciência e na sua sabedoria, ele viu que se as coisas continuassem do jeito que estavam, do jeito que estão, do jeito desse momento que nós estamos vivendo, com crises após crises, em um determinado momento, ele viu, e ele mesmo fala na sua palavra, que a esperança sua iria acabar. A sua perspectiva iria acabar. Se as coisas continuassem assim, acontecendo numa velocidade tamanha, chegaria o momento que você iria fracassar, que você iria perder a esperança. Você iria de uma vez por todas dizer, não, já está demais, já está muito complicado para mim. E ele viu que, em determinado momento, que ninguém iria se salvar, se continuássemos do jeito que está. E o que ele fez? Ele vai interromper, então, as crises, ele vai interromper, parar com o que está acontecendo, ele vai parar com tudo e dizer, não, tá bom, já chega, não há mais crises, não há mais sofrimento, não há mais nada do que é isso que está acontecendo aí. Não vai, ele vai interromper? Claro que não, porque aquilo que está na palavra precisa acontecer, não é, irmãos? Não vai dar um fim a tudo isso. Então, irmãos, tudo que está aqui vai acontecer, mas o que ele fez? Ele mesmo, o que ele fez? Abreviou o tempo. Abreviou o tempo. Jesus disse. Mas ele abreviou o tempo não é por causa de qualquer um, é por causa exatamente de quem? Dos escolhidos. Aí, irmão. Glórias a Deus. Por isso você sente o tempo passando tão depressa e rápido. Hein? O tempo passa depressa. Por quê? Jesus falou, o tempo precisa ser abreviado. Porque senão ninguém
se salvaria. Nenhuma alma se salvaria. Ele fez isso por causa dos escolhidos. Mateus 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de quê? Por causa dos escolhidos. Serão abreviados esses dias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus tanto ama os escolhidos que Ele abreviou os tempos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Para que não viesse a se perder. Para que nós não viemos a nos perder, irmãos. E será que aqui, nesse lugar, nesse momento, tem algum escolhido aqui? Tem aqui, irmãos, escolhido? Tem? Glórias a Deus, hein, irmãos? Glórias a Deus. É por isso que vale a pena servir a Cristo. É por isso que vale a pena passar o que tiver que passar por Cristo, hein, irmãos? Pois Ele está conosco. Ele fez tudo por nós, irmãos. Ele se importa com você. Glórias a Deus. Mas a atenção, ela precisa ser redobrada. Porque ao mesmo tempo que a gente entende dessa questão de escolhido, é importante a gente continuar com esse status de escolhido. Não é, irmãos? Porque nós estávamos falando ontem sobre isso. O escolhido, ele precisa o quê? Lutar até o final. O escolhido, ele precisa não pode de maneira alguma relaxar. Ele precisa perseverar. Ele precisa lutar todos os dias para que o seu status não mude de escolhido. Ele precisa continuar lutando, perseverando, vivendo um dia de cada vez, vencendo as guerras com o Senhor na frente. Amém, meus irmãos? Tem que continuar guardando a palavra. Tem que continuar, irmãos, focado em Jesus. Para que chegue naquele dia, ele continue com esse status de escolhido, hein? Então, irmãos, não fiquemos, então, relaxados. E que essa palavra não venha te inchar o coração. Não, você precisa continuar lutando, batalhando, vivendo um dia de cada vez. E ali, irmãos, perseverando na palavra e tendo fé em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Porque nós temos que entender que devemos a cada dia melhorar. Nós devemos cada dia melhorar, irmãos, avançar num processo que nós devemos cada vez mais melhorar, para que a gente esteja maduro. O amadurecimento é necessário para todos nós, para chegar naquele grande dia. E aqui nós estamos diante de um texto. Aí você fala, cadê o texto? Aqui nós estamos diante de um texto importante. O capítulo 14 de Apocalipse, o versículo 14 também. João, ele tem mais uma de suas revelações, e quando ele olha para o céu, ele vê uma nuvem branca. E assentado sobre esta nuvem branca, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Glórias a Deus. Dentre muitas passagens bíblicas que enfatizam o Filho do Homem, você talvez já deva ter se semelhado e entendido de quem que é esse Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, né, irmãos? Daniel, capítulo 7, nas suas visões noturnas, ele olha, ele está tendo muitas visões, e Daniel é o profeta de Deus. E ele, no capítulo 7, ele diz que ele estava olhando nas suas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram a chegar até ele. O 14, foi-lhe dado domínio, honra e glória, o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servisses, e um domínio eterno que não passará, o seu reino tal, que não será destruído. Glórias a Deus. Jesus é o Filho do Homem. Glórias a Deus, irmãos. Então, amados, Jesus é o Filho do Homem. E o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ele se apresenta no texto, como nós acabamos de ler, com 3 características, e que a gente vai estar implícito, e aqui nessa mensagem falaremos sobre elas. Ele está sentado sobre uma nuvem branca. Qual é a cor da nuvem? É branca, não é, irmãos? Aqui está dizendo algo importante para nós, irmãos. Focaremos aqui. E não é por acaso que nos 3 primeiros versículos você ouve a palavra nuvem 3 vezes, no versículo 14, no 15, você vê também nesse texto a qual nós lemos essa palavra. E há um aspecto fortemente enraizado aqui, irmão, sobre esta nuvem branca. Você sabe que a cor da nuvem é branca. A nuvem que Jesus está sentado, ela é branca. A cor dos cabelos de Jesus, que é o Filho do Homem, em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, é branco como a lã branca. Glórias a Deus. E o trono onde Jesus vai estar assentado para julgar também é branco.
Apocalipse 20, 11. O cavalo onde Jesus vai estar assentado, ele também é branco. Apocalipse 19, 11. Os anciões ao redor do trono, eles estavam com vestes brancas. Glórias a Deus. O branco significa pureza. O branco significa santificação, santidade. Tanto é que o capítulo 7 de João vê uma multidão, e nós todas as vezes lembramos desse texto. No capítulo 7 ele vê uma multidão chegando. Ninguém podia contar a multidão. Elas estavam também trajando vestes brancas. Glórias a Deus. E no 14, capítulo 7, ele pergunta para ele, quem são estes? De onde eles vieram? Ele responde para ele, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam-as no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, irmãos. Glórias a Deus. É nisso que nós precisamos se atentar e concentrar, queridos. E nunca se esquecer de que, para estar perante o Cordeiro de Deus, é necessário trajar vestes brancas. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Para isso acontecer, você precisa não relaxar, mas que a cada dia você venha branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Então Jesus está sentado sobre a nuvem branca, não é para descansar. É muito menos para ficar olhando lá de cima. Não é. Há algo que ele está ali, irmãos, prestes a realizar. Ele não está lá sentado, só ele está lá olhando só para descansar. Não é isso. Irmãos, existe um propósito para Jesus ali estar. Existe um propósito, qual é, irmãos? Para realizar o maior acontecimento da história. Glórias a Deus. E o que é? Ceifa. Glória, irmãos. Glórias a Deus. A ceifa. Não haverá um acontecimento maior do que esse. Ou há? A ceifa. Existe um acontecimento maior do que este, do que a ceifa do Senhor que virá? Irmãos, glórias a Deus, irmãos, olha só, não haverá um acontecimento, a ceifa, a colheita, ela vai trazer o quê? Salvação, mas ao mesmo tempo o juízo virá. Salvação e juízo. Salvação e juízo, irmãos. Nós precisamos estar, irmãos, entendendo a palavra, porque há uma forte ligação da passagem aqui com a parábola do joio e do trigo também, não é? Mateus 13. Há uma forte ligação, irmãos, porque ao mesmo tempo que os grãos maduros vão ser ceifados, ao mesmo tempo o joio também vai ser ali, né? No mesmo momento. O mesma foice que debulha o grão vai também debulhar o joio. Ao mesmo tempo que os grãos maduros serão colhidos, o joio também será. Só que existe um detalhe que está exposto aí na nossa geração, algo que essa teologia universalista, ela está pregando excessivamente, e que realmente, na verdade, está ensinando e tentando esconder algo muito importante, que não se pode esconder a verdade, a palavra, e que tem arrastado multidões, e que tem realmente feito bastante sucesso, mas porque é conveniente, porque realmente é algo que realmente soa aos nossos ouvidos bom. É bom o que está sendo pregado, bom o que está sendo falado. Mas, irmãos, ninguém pode esconder a verdade, ninguém gosta da verdade. Pessoas gostam de realmente ouvir meias verdades, né? Está tudo certo. Ouvir palavras realmente que venham massagear o seu ego, ouvir realmente palavras que realmente venham ali deixá-los tranquilos e realmente ali tranquilos e calmos, dizer que todos realmente estarão naquele grande dia nos céus. E é fácil hoje essa pregação ser encontrada por aí afora, né? E que todos estaremos adentrando aos céus. Mas, irmãos, há um equívoco muito grande. Nós temos comparado a parábola do joio em Mateus 13 e a gente olha para cá e a gente vê que há algo que não soa verdadeiro. Porque ninguém gosta, irmãos, da separação que acontecerá, né? As pessoas não querem ouvir de que o joio precisará ser separado do trigo. Não soa, parece muito bom essa palavra, né? Dessa separação. Joio separado do trigo. As pessoas querem todas estar, né? Mesmo que façam coisas erradas, mesmo que realmente desobedeçam a Deus, mesmo que façam tudo ao contrário do que Jesus pediu para fazer. Mesmo assim, elas querem entrar também, estar no celeiro, no trigo, né? Ser trigo, estar no celeiro de Deus. Mas não é bem assim, irmãos, porque o juízo e a salvação estão, irmãos, diante de nós.
Salvação, juízo, e esse é o momento que a graça está sobre nós, né? E as misericórdias do Senhor estão sobre todos nós. E nós precisamos entender, irmãos, juízo, salvação. Salvação e juízo. Salvação a quem? Aos que renunciaram. Salvação aos que realmente se santificaram. Salvação para todos aqueles que guardaram os mandamentos de Deus. Salvação a todos aqueles que se encheram do Espírito Santo. Salvação a todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E juízo, irmãos, a quem? Aos desobedientes, aos blasfemos, aos amantes do pecado. Juízo a todos aqueles que, irmãos, renunciaram a Cristo, não quiseram saber de Jesus. Juízo aos que não se arrependeram. Não adianta, irmãos, esconder a verdade está aqui, a palavra de Deus. Não adianta, pois ela virá à tona. Não adianta, a nossa esperança, irmãos, é que haja um despertar completo, né? A nossa esperança, e a minha e a sua oração, é orar para que haja um despertamento da nossa geração. E que eles entendam de uma vez por todas que não é de qualquer forma e não é de qualquer jeito que adentraremos aos céus. Não é assim que nós vamos entrar, amando o pecado, não é assim. Não é desobedecendo ao Senhor que nós vamos entrar no céu. Não é fazendo as coisas de qualquer jeito que nós vamos entrar no céu. Não é tendo uma motivação errada que nós vamos entrar no céu. Não. Não é assim. É necessário, irmãos, estar focados, renunciar. É necessário, irmãos, nós cada dia lutarmos e batalharmos para estar nesse lugar. Em segundo lugar, ele está com uma coroa, né, na sua cabeça. Ele está sobre a nuvem assentada, mas também está sobre uma coroa, com uma coroa na cabeça. E a gente sabe que a coroa significa majestade, coroa significa reinado, coroa significa soberania, né, irmãos? Jesus é soberano, né? Jesus é soberano, Jesus é rei, Jesus é o rei dos reis, né? Senhor dos senhores. Ele está com uma coroa na sua cabeça, de ouro, né? Sentado sobre a nuvem com uma coroa de ouro na sua cabeça. Significa autoridade, significa majestade, é rei. Ele tem o poder. Ele está com o poder, queridos irmãos. Jesus soberano está prestes a realizar a colheita, a ceifa, a cega. Ele está prestes a realizar, meus irmãos. E aí? O que está faltando, queridos irmãos, para a realização desta colheita? Jesus está sentado sobre a nuvem branca. Jesus está com uma coroa na sua cabeça de ouro. Ele é soberano, ele é rei. Ele está sentado sobre uma nuvem. E aí, irmãos, o que falta? Falta alguma coisa. O que precisa mais para realizar essa colheita? Que está intrínseco nesse texto aqui. No versículo 14 também diz o quê? Que ele também tem na sua mão uma... O quê, irmão? Uma foice aguda. Uma foice aguda. Em outras traduções tem afiada aí também. Em algumas traduções, né? Possa ter afiada também. A última característica desse Jesus soberano, que está sentado sobre a nuvem, na mão ele tem uma foice aguda, afiada. Já não falta mais nada, irmãos. Já está preparado. Ele já está pronto. Ele já está preparado para realizar a colheita. Glória ao nome do Senhor. A pergunta, irmãos, é aí que nós precisamos fazer, e é com um confronto nessa manhã, porque o objetivo da mensagem é trazer-nos confronto todas as vezes. A mensagem verdadeira, ela precisa trazer confronto. Não é, irmãos, massagear o ego e nem muito menos trazerem verdades e nem engano. Mensagem verdadeira, ela traz confronto para nós. Mensagem verdadeira, ela precisa trazer algo que venha nos confrontar, a nossa maneira de vida. E nos colocar realmente numa posição de que realmente venhamos refletir, né, a nossa condição hoje aqui. E se essa pergunta precisa ecoar no nosso coração, precisa entendermos e que você possa estar pronto para responder para o Espírito Santo. Se estamos de fato preparados para esta colheita, irmãos. A pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa manhã é se nós estamos de fato preparados para a cega. É se estamos de fato preparados para esse dia, para essa colheita. A pergunta para os irmãos também da internet é a mesma.
Será que estamos preparados para a colheita? Será que estamos preparados para sermos colhidos por Ele? Porque Ele já está pronto. Sobre uma nuvem branca, com a coroa tem autoridade e a foice já está na mão afiada. Há uma ênfase na qualidade da foice. A foice ela é aguda. E ela, por ser aguda, ela é afiada também. Revela o que, irmãos? A rapidez com que essa colheita será feita. A foice não está cega. A foice está afiada. A foice não vai tentar ficar cortando, porque está cega, ela está afiada, ela é aguda. Ela vai passar e vai cortar, irmão. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Você com certeza deve ter na sua cozinha uma faca afiada, não é? Você guarda bem guardado e que você a usa quando quer ter um objetivo rápido. Quando você vai cortar o alimento, você vai cortar uma vez só. Você não vai passar de novo no alimento. É uma vez só que você passa, ela é tão afiada que você passa uma vez quando vai cortar a carne, ela já corta, hein? Não é, irmãos? Que todos devem ter uma faca em casa afiada, né? Guarda bem guardado, e tem até a preocupação de se cortar, né? Quando vai cortar ali o alimento. Hoje em dia, na agricultura, existem vários instrumentos e aparelhos tecnológicos que cortam uma lavoura aí rapidamente. Uma distância quilométrica de lavoura. Existem máquinas que você já viu que colhe o alimento rápido, né? Colhe tudo, faz a colheita em rápido tempo, quilômetros de hectares. Se faz uma colheita rápida e precisa, não é, irmãos? Hoje em dia tem esses instrumentos. E você, irmão, sabe disso. E aquele que está sentado em uma nuvem branca, que é o Filho do Homem, você sabe que é Jesus Cristo, está com uma foice na mão, e essa foice, ela é afiada, ela é aguda, está na sua mão, pronto, preparado para fazer a cega, para fazer, irmãos, a colheita. Está na mão dele, ela não está cega, pelo contrário, está bem afiada, hein, irmãos? Mais afiada de qualquer instrumento que tenha hoje na terra. Ela está afiada, afiadíssima. Onde passar vai cortar. E vai ser preciso e rápido. E aí, meus irmãos? É por isso, irmãos, que nós, como fruto que somos e que queremos ser colhidos por Ele, por nosso Senhor Jesus, não devemos ficar despercebido, nem tampouco despreparado. Nós devemos estar preparados e prontos para esta colheita. A pergunta é, se de fato eu e você estamos prontos para esta colheita, porque ele já está pronto. Está afiada a foice, ele está pronto, está na nuvem sentada, está com a coroa, majestade, autoridade tem, e ele vai vir. E aí nós precisamos, irmãos, estar preparado. Porque, irmãos, nesse dia não vai ser perguntado para você se você está pronto ou não. Não vai ser perguntado para você, e aí? Eu ainda não estou, vamos esperar mais um pouco então. Meu irmão, é por isso que esse é o tempo oportuno. Nunca houve um tempo oportuno como esse, de nós nos consertarmos diante do Senhor, de nós nos levarmos a palavra do Senhor a sério, de nós realmente, irmãos, rompermos de vez com este mundo que está aí e consertarmos naquilo que realmente importa, que é nos prepararmos para sermos colhidos por Jesus que está vindo. O tempo é esse, irmãos. É tempo de conserto, de santificação, de arrependimento. É tempo de se encher do Espírito Santo de Deus. É tempo, irmão. Chegou o momento. Porque quando chegar a hora da colheita, não haverá mais tempo, irmãos. Não haverá mais tempo para nada. Porque assim como Jesus mesmo disse em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, o que vai acontecer, irmãos? Assim será também a vinda
do Filho do Homem. Rápido, assim como uma foice corta uma vez só. E quando passa, corta. Rápido e eficiente. Como um relâmpago, irmãos. Como um relâmpago. Que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Hein? Rápido. Já viu as dimensões do mundo? O Oriente, o Ocidente. Você já viu? Parou para pensar a rapidez de um relâmpago? O Filho do Homem é Jesus Cristo, irmãos, está pronto, não falta mais nada, a não ser um único sinal. Glória a Deus. E um sinal esse que está no versículo 15. Aí, ó. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Jesus, ele diz, aí ele fala, lança, ele sai do templo, lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Já a colheita da terra está madura. Olha aí, irmãos. Glórias a Deus. Já está madura. Vai ver o sinal para o que está sentado sobre a nuvem. E aí, irmãos, não haverá mais tempo. Vai ser rápido. Mateus 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Quando o Pai der a ordem, meus irmãos, não haverá quem pare este processo de acontecer. Acontecerá a grande colheita. E hoje, irmãos, o Espírito Santo nos dá esse alerta. Nós estamos aqui hoje, e você tem visto durante o ano inteiro mensagens realmente enfatizando que nós devemos nos preparar, que nós devemos estar prontos, que nós devemos nos santificar, que nós devemos, irmãos, estar concentrados naquilo que realmente importa. E o ano está se findando, como está chegando o fim dele. E a palavra, ela precisa continuar a nos alertar. As mensagens, elas são de alerta. Elas não podem ser, irmãos, para nos massagear, nos deixar relaxados de maneira alguma. A mensagem, ela precisa ser como um alerta, porque o Espírito Santo é isso que ele quer e deseja. Que alertemos uns aos outros e que falemos de fato da proximidade desta ceifa, de como nós devemos, irmãos, nos comportar. Não há momento mais para brincadeira, não há momento mais para realmente ficarmos, irmãos, desconcentrados. É o momento de nós concentrarmos. É difícil a concentração, mas você precisa buscar essa concentração. E que cada dia você tenha e viva cada dia mais fazendo uma autoanálise em você mesmo. E pergunte para você e veja se você está pronto para esse dia. Se você está preparado para esta colheita. Se prepare, irmãos, esse é o momento. Quando vier o sinal, aquele que está sentado sobre a nuvem não vai ficar esperando. Quando vier o sinal para ele não vai ficar esperando lá, vamos esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco. Não, irmãos, quando vier o sinal, ele vai, irmãos, executar, como está no versículo 16. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, o que ele fez? Meteu a sua foice e a terra foi cegada, ou ceifada, ou colhida. Irmãos amados, o Senhor, Ele já deu muito tempo para o mundo se arrepender. Para que viesse a estar maduros para a colheita. E da mesma maneira, Deus já tem dado também, queridos irmãos, muito tempo para a igreja. Suficiente para que houvesse um amadurecimento. Deus, quanto tempo Deus já não tem dado para a igreja, hein? Quanto tempo? Quantos anos Deus tem dado para a igreja? Se consertar, se arrepender, viver de fato uma vida que agrade a Jesus. Quanto tempo você já não tem de evangelho, hein? Quanta caminhada você já não tem? Até mesmo antes de nós, quantos anos já não se estavam, né? A igreja já estava aí. E é muito tempo que o Senhor tem dado, né, irmãos? Para a igreja se consertar, para a igreja viver realmente de fato a verdade, né? Para realmente ser um agente de fato que possa então gerar uma transformação no mundo positiva e sermos testemunhas de fato oculares e dessa transformação. Mas isso não está acontecendo, pelo contrário, né, irmãos?
A igreja parece que também está hipnotizada como o mundo está. E cada vez mais a gente ouve, né, coisas absurdas e que realmente nos mostra que, ao invés de amadurecer, parece que é totalmente o oposto que tem acontecido. E esse é o momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento que eu e você estamos. Esse é o momento que nós temos vivido. Uma igreja inerte, paralisada, doente, que não consegue mais realizar a tarefa que Deus deu. Pelo contrário, é escândalos e mais escândalos, né? Não há uma ação e nós temos visto isso durante muito tempo. E o que fazer, meus irmãos? De fato, o amor tem se esfriado. Mas o tempo existe. Teve tempo suficiente, mas não estão aproveitando o tempo para se consertar. Pelo contrário, estão cada vez mais aproveitando o tempo para continuar com as suas práticas cada vez mais mundanas. Mas ninguém pode dizer que não foi avisado, ninguém pode dizer que não foi alertado, pois a palavra está aí hoje, né? Aí está a palavra, os sinais estão aí, né, irmãos? Só não vê quem não quer. Mas isso não impede em nenhum momento de inibir esse tempo, esse processo, porque Jesus já está pronto. Jesus já está pronto para a cega, para a colheita. Faltando esse sinal, mas pelos sinais que estão aí, em breve acontecerá. Que você possa se preparar, irmãos. O que nós podemos fazer é se preparar. Não olhar o que está acontecendo aí e realmente focar no preparo. Que o Senhor te dê cada vez mais esse incentivo do Espírito Santo hoje. Receba o incentivo do Espírito Santo, que você se reforce cada vez mais no preparo para a grande colheita que acontecerá. Deus está sobre uma nuvem branca, significando o mesmo branco que Ele quer sobre aqueles que Ele vai vir colher. Não há como a gente estar com as nossas vestes diferentes daquilo que Ele quer ver em nós. O branco traz a santificação, a pureza, é o significado. Uma coroa de autoridade ele está sobre a sua cabeça e uma foice aguda, afiada, e dizendo que será rápido e preciso. E o que devemos fazer, queridos, é se preparar e também avisar. Façamos o nosso papel de discípulos do Senhor. Se preparar e avisar. Hoje o Espírito Santo te dá duas incumbências. Não, porque você já sabe, na verdade ele te alerta hoje, né? Que você se prepare. O fim está se acabando o ano. Que você não venha, irmãos, perder a concentração. Todo ano a mesma coisa, são festas e mais festas, né? E que às vezes um momento você perde a sua concentração, te relaxe. Não faça isso. Se concentre cada vez mais em se preparar para a volta do Senhor. A gente reluta muito e, para não ser muito repetitivo, mas não existe, irmãos, outra mensagem desse final de tempos a não ser a preparação que nós devemos fazer, né? E essa é a nossa, né, o nosso caminhar é de se preparar realmente, porque está chegando, está próximo, muito próximo. Você se prepare e você avise também. Preparação e aviso. Anuncie para as pessoas desta grande colheita. Anuncie para as pessoas de que a colheita está próxima. Diga para elas que o maior acontecimento está prestes a acontecer, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ao mesmo tempo que você se prepara, você anuncie, você fale como um verdadeiro discípulo, um arauto de Deus na terra. Você pode ajudar, irmãos, na disseminação desse anúncio, a qual o anjo já bradou, está bradando, e dá o sinal, ele vai bradar para o filho, para Jesus fazer a colheita. Você pode anunciar antes ainda, de que já está tudo preparado, só falta esse anúncio. Mas você pode alertar as pessoas, ao mesmo tempo que se prepara, você pode alertar as pessoas, para que entendam de que a colheita está chegando. A ceifa está chegando, vai acontecer. Irmãos, isso é muito sério. Veja, coloque, utilizemos, irmãos, as nossas redes sociais para isso. Se há algum proveito nelas, é isso. Coloque nos status de WhatsApp, Facebook, do YouTube. Coloque lá, Jesus está voltando. A ceifa vai acontecer, irmãos. Coloque lá, de alguma forma, anuncie. Por mais que a pessoa olhe lá e esnobe, ela vai estar na sua mente. E aquele momento quando chegar, realmente alguém tinha me avisado na internet que Jesus vai voltar. Então, irmãos, utilize todos os métodos e meios que você tem para anunciar a Cristo. De que a colheita está chegando. A ceifa está aí, irmãos. Basta que você e eu nos preparemos. Porque a ceifa vai vir. Quando vier, é preciso estar preparado e pronto. Meus irmãos, eu quero orar com você nessa manhã. Fique de pé. E que não há, irmãos, outra palavra aí, a gente precisa continuar nutrindo dentro de nós, tanto esta esperança de salvação, mas como também de alerta e de anúncio, porque nós não queremos que ninguém venha realmente estar se perdendo. Nós queremos que, assim como o Senhor quer, que todos venham ao encontro da salvação. Você possa orar comigo nessa manhã? E realmente pedir ao Senhor que venha realmente colocar no seu coração ainda mais e que você não perca a esperança e que você, pelo contrário, possa se preparar para esse dia. Não dê ouvidos às doutrinas universalistas, jogue fora esses livros que estão aí afora falando sobre uma facilidade enorme para que realmente se adentre aos portões e que seja acolhido. Não, a separação acontecerá. Uma palavra que eles não gostam muito é separação, mas haverá. Mesmo dentro do infinito amor de Deus, Ele realmente, primeiro Ele avisa, Ele tem as suas misericórdias, a sua graça, mas no momento que vier a colheita, irmãos, precisa estar pronto e preparado.